Então, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos aqui acompanhar um pouco a exposição feita pelo Adilson. O Adilson, conforme já estava escrito lá no cardzinho, né? Ele é analista de custos, tarifa e custos da BH Trans, e ele vai explicar para vocês, mas de antemão eu já gostaria de dizer que esse trabalho que o Adilson vai apresentar para ele é um estudo de caso que ele fez para Belo Horizonte e foi baseado num artigo feito na COP pelo Rômulo. Não sei se ele vai explicar melhor, não sei se o artigo foi do Rômulo ou o Rômulo era o orientador do artigo e foi feito por algum aluno do Rômulo. Ele é como se fosse, para as pessoas que estão há mais tempo aqui no transporte, é aquilo que a gente já trabalhou bastante, uma época, já discutiu, né, que a gente chamava de taxa de transporte, alguma coisa do gênero, que, na verdade, é a taxação da frota veicular do município, né, como forma de a gente gerar um recurso para fazer com que a tarifa do transporte público se torne mais acessível à maioria da população. Eu passo a palavra, então, a Adilson, né? Fica à vontade, Adilson, né? Para te apresentar, para fazer a apresentação, e depois da apresentação do Adilson, então, a gente faz um nosso debatezinho, tá? Boa noite a todos, é um prazer, muito obrigado pela oportunidade. E eu vou tentar compartilhar uma apresentação que eu preparei. Bom, como já mencionado, né, a ideia foi exatamente, na verdade foi um texto, uma publicação que eu vi do professor Rômulo há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos aí para trás, que me chamou a atenção, ele sugerindo que se avaliasse, enfim, se estudasse essa possibilidade de se taxar o automóvel, né, o veículo registrado, a frota de veículo registrada no município, com vistas, pelo uso, né, da via pública, enfim, com vistas a gerar recursos para financiar o transporte. No texto, ele faz menção a uma cobrança equivalente a 2 tarifas predominantes da cidade onde, eventualmente, isso fosse implementado, né? E o que me chamou a atenção foi exatamente esse número, esse quantitativo. E aí, a partir desse número, eu comecei a fazer algumas incursões aqui, considerando a produção do transporte em Belo Horizonte, passageiro transportado, tarifa, receita, custo, enfim. E aí eu fiz esse primeiro esboço, né? Vou apresentar isso para vocês e a gente faz uma conversa depois, né? O objetivo aqui é exatamente ouvir críticas, ouvir considerações, para que a gente possa, de alguma forma, ampliar as avaliações, enfim, né? E tentar fazer com que isso, de fato, se transforme em alguma coisa aplicável do ponto de vista prático, tá? Então, vamos lá. Bom, a proposta é de financiamento do transporte público, né, de passageiros, né, e aí algumas considerações, quer dizer, o momento econômico, o texto do Rômulo é um pontapé inicial, né, mas tem algumas outras coisas que eu considero e que são importantes e que, de alguma forma, motivou essa iniciativa de fazer essa avaliação. Então, tem aí a questão do momento do país, o momento econômico, né, a crise econômica que o país atravessa, né, a necessidade de oferta de um serviço urbano com uma qualidade razoável e com tarifas acessíveis, né, a ausência quase comum a todos os municípios de capacidade de investimento nos serviços, né, de uns 2 anos para cá, a concorrência absurda, predatória imposta pelos aplicativos, que continuam sem regulamentação. Acho que nenhuma cidade brasileira conseguiu regulamentar esses aplicativos, né? Então, entre outras questões que poderiam ser levantadas aí, né? Tudo isso contribuiu para que eu
tentasse, enfim, enxergar um pouco essas possibilidades dentro da realidade aqui de Belo Horizonte, né? Uma questão que me chamou a atenção é o fato de já existir essa lei da mobilidade e ela, de certa forma, já antecipa aí a possibilidade de implantação desse tipo de cobrança, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, né? E a ideia é exatamente a de trabalhar aí a possibilidade de instituição dessa taxa de utilização da infraestrutura urbana de acordo com o que a própria lei já preconiza, né? Bom, 4 objetivos, eu diria, mais principais, né, dão a tônica aí do trabalho. A primeira questão é, bom, já que se vai criar uma taxa, né, eh, que se trabalhe essa taxa, como eu falei inicialmente, o professor Rômulo sugeriu no texto dele duas tarifas, né, do transporte local, né, e aí, quer dizer, o objetivo é criar taxa especial para a utilização da infraestrutura urbana, né, a ser cobrada mensalmente dos veículos no município. Não, na minha avaliação, pelo menos, eu não considero a não cobrança de tarifa do usuário, né, como pressuposto a receita gerada por essa cobrança, por essa taxa, mais a receita gerada pela tarifa, né, ela deve ser suficiente para garantir o pagamento, a cobertura, enfim, da totalidade dos custos do transporte, né? E, se possível, né, que isso ainda assegure uma fonte de financiamento, uma fonte de investimentos para o poder público local, para que possa se fazer inversões aí na melhoria do transporte para garantir melhora de qualidade. Então, basicamente, os norteadores, menor taxa, né, já que vai se cobrar, qual a menor taxa possível a ser cobrada? Já que vai existir tarifa, qual seria a menor tarifa possível também nesse contexto? De maneira que essa menor taxa associada à menor tarifa, né, produza uma receita suficiente para cobrir a totalidade dos custos e ainda garanta a possibilidade aí de investimentos. Então, esses são os norteadores aí da avaliação, tá? Do ponto de vista, se eu estiver indo muito rápido, gente, pode fazer as intervenções aí, tá? Bom, do ponto de vista de premissas, né? Nós estamos, Belo Horizonte está com uma liminar já concedida da Justiça para implementar, enfim, atualizar a tarifa do transporte público. Essa nossa tarifa a tarifa predominante aqui em Belo Horizonte, seria de R$ 5,85. Bom, nós temos em Belo Horizonte, segundo dados que eu levantei junto ao Ministério da Infraestrutura, em dezembro, base dezembro de 2021, 2.300.000 veículos registrados, né? Considerei aí uma possibilidade de que alguns veículos fiquem de fora, estejam isentos dessa taxa, né? Entre esses veículos, o que me ocorreu seria exatamente serviço de táxi, os ônibus, serviços de ambulância, serviços, enfim, de utilidade pública, as patrulhas da polícia, enfim, os veículos que possam eventualmente serem isentados aí dessa cobrança. Eu considerei 5%, entendo que é um número que abrange aí a quantidade de veículos que poderiam ser isentados, né? Considero que a tarifa que poderia ser cobrada, ela continuaria bancando da forma como é hoje, mas com o menor valor possível, né? O custo das gratuidades do sistema, né? Parto de uma tarifa referencial de R$ 1,30, né? Ante uma tarifa de R$ 5,85, eu parto de um referencial de uma tarifa de R$ 1,30, tá certo? Essa tarifa,
com o acréscimo da gratuidade, ela chegaria a 1,45, ok? Bom, a menor taxa que eu consegui identificar associando com a menor tarifa possível a partir desses referenciais seria de 32% da tarifa predominante. Quer dizer, ao invés de uma cobrança equivalente a 2 tarifas, como é a proposta do texto inicial do professor Rômulo, né, essa taxa para Belo Horizonte, para esse estudo de caso, se ela fosse cobrada no patamar equivalente a 32% dessa tarifa predominante, ela seria suficiente, né, para atender as duas premissas que eu coloco como referenciais, que é 100% do custo e gerar algum excedente para investimento. Bom, para fins de definição do custo do transporte a ser considerado, né, eu considero aí os números anteriores à pandemia, que eles são uma realidade que eu entendo, né, que se aplica melhor a esse tipo de avaliação. A pandemia teve efeitos muito danosos, né, sobre todos os aspectos, então eu trabalhei com números com uma realidade que é possivelmente, a partir do fim da pandemia, esses números se retornem. Então, eu trabalhei com os números lá de 2019. Então, em Belo Horizonte, nós tínhamos, no transporte convencional, cerca de 30 milhões de passageiros sendo transportados mês, 10% de gratuidade, então 27 milhões de passageiros pagantes. Estou partindo do pressuposto que essa tarifa de 5,85, uma vez que ela foi reivindicada na Justiça pelos próprios concessionários, ela reflita, né, uma realidade equilibrada dos contratos. Então, essa tarifa de 5,85, uma vez multiplicado pelos passageiros pagantes, né, eu fecho aí o custo mensal do sistema convencional. Fiz a mesma analogia para um sistema de transporte que nós... Por que ele fala em liberdade? Porque quanto menos restrição, maior o número de usuários. É um negócio, né? Quanto mais usuários, ele comprou o Twitter para ficar mais rico, né? Não para ficar mais pobre. Então, ele precisa de mais usuários. Quando você diz não vou limitar, evidentemente que o seu está aumenta. Eu não entendi exatamente. É uma intervenção ou, enfim, desculpa, eu não ouvi bem aqui. Quem é que está falando? Agora quem estava falando era o Rubens, não, Suelen, eu não sei se ele é de Belo Horizonte. Opa, vocês estão me ouvindo? Ele tinha entrado e botou uma coisa e atrapalhou o áudio do Adilson. Eu acabei de deixá-lo mudo, tá? Ok. Então vamos continuar aqui. Bom, então nós temos um sistema convencional, né, que é o sistema principal de transporte. Tem um sistema que nós denominamos como sistema suplementar, que são 300 permissões dadas a micro-ônibus para fazer complementação mesmo ao serviço de transporte convencional, né? E tem o passageiro do metrô que eu consigo identificar como sendo de Belo Horizonte através do uso do cartão eletrônico de passagem, né? Então, eu considerei que, de forma análoga ao que eu trabalhei com o custo do transporte convencional, né, eu trabalhei também para o transporte suplementar e para o metrô, considerando os mesmos percentuais de gratuidade. Então, eu tenho 157,9 milhões de custo estimado para o transporte convencional, 12,8 milhões para o transporte suplementar e 10,4 milhões para o metrô. Já antecipo que esses valores eles estão, de certa forma, superestimados. Eu procurei trabalhar com o máximo de pé no chão possível, exatamente para enxergar o resultado, né? E para que esse resultado fosse alguma coisa mais próximo da realidade. Então, de certa maneira, esses números de custos superestimados, eles contribuem com o resultado, né? Eles mostram, vamos ver isso aí um pouquinho para frente, que a situação é bem favorável do ponto de vista de aplicação, né? Bom,
Aqui a gente já entra em alguns resultados, né, e a gente já começa a enxergar isso que eu acabei de falar. Bom, na tarifa de R$ 5,85, né, cobrando o que seria 32% de uma tarifa dia, né, isso daria uma taxa mensal de R$ 56,16, tá certo? Belo Horizonte nós temos 4 tarifas. Nós temos uma tarifa predominante, que vai ser daqui a muito em breve, essa de 5,85, cerca de praticamente 80% dos usuários pagam essa tarifa, né? Tem um serviço alimentador, que a tarifa, mantendo o mesmo percentual de reajuste, ela iria para R$ 4,10, são cerca de 18% dos usuários, né? E uma tarifa de vilas, uma tarifa social, né? Serviço de vilas e favelas, que iria para R$ 1,30, tá certo? Essas tarifas, né, como eu disse, a tarifa de R$ 5,85, ela poderia ser reduzida para R$ 2,10. A tarifa de R$ 4,10 poderia ser reduzida para R$ 1,45 e a tarifa de R$ 1,30 poderia ser reduzida para 45 centavos. Para fins de resultados, né? Bom, eu tenho o custo mensal do sistema convencional de R$ 157.950, né? Tem uma receita tarifária de 53 milhões, né? Que é o que está posto aqui, levando em conta aquela situação lá de 30 milhões de passageiros, 27 milhões de passageiros pagantes médio mês, né? Isso geraria, a receita de taxa geraria um resultado da ordem de 123,5 milhões, né? De forma que eu teria uma receita de 176,5 milhões para cobrir um custo de 157,9. Então, haveria aí um saldo, né, no sistema convencional da ordem de 18,5 milhões de reais mensais, que anualizados chegariam a 222,7 milhões. Bom, eu preciso de um pedaço dessa sobra, né, para complementar o pagamento, o subsídio, no caso do transporte suplementar, né? O meu suplementar tem um custo de 12,8, a possibilidade de receita desse sistema seria receita somente tarifária, ficaria na ordem de 4,1 milhões. Então, eu tenho uma demanda, uma necessidade de subsidiar 8,7 milhões com esse saldo de 18,5 aqui, né? Isso ainda assegura um saldo de 9,8 milhões, né? O metrô ele tem um custo de 10,4 e tem uma receita, a possibilidade de receita só desses passageiros de Belo Horizonte, né, da ordem de 3,3 milhões. Então, eu tenho uma necessidade de injetar subsídio na CBTU, ou seja, no metrô, da ordem de 7,63 milhões, 0,63. Como resultado final desse monte de números, né, nós teríamos ainda um saldo mensal de superávit da ordem de 2,7 milhões, o que geraria uma sobra, por assim dizer, um superávit econômico da ordem de 33,3 milhões anuais, né? Bom, isso é possível com a menor taxa e a menor tarifa, as menores tarifas dentro dessa lógica que eu trabalhei, tá? Bom, é importante para fins de avaliação de implantação, né? Como é que seria isso do ponto de vista de quem vai pagar taxa, ou seja, de quem vai contribuir para que isso de fato aconteça, né? Então, o que eu avaliei foi qual seria o resultado de alguém que tem um veículo, tá certo? Tem um carro, né? Mas usa regularmente o transporte convencional aí durante a semana, né? Na situação atual, né? Essa pessoa pagando uma tarifa de R$ 5,85, que é a nossa tarifa em vias de majoração, né?
ela teria um custo mensal de R$ 234, R$ 2.574 ano, né, de despesa com transporte, já considerando aqui 11 meses, né, descontando aí o mês de férias. Com a nova sistemática, ela pagando a taxa, né, e pagando a tarifa de 2,10, o custo dela cairia de 2.574 para 1.597, de forma que ela teria anualmente quase R$ 1.000 aí de economia, tá? Fiz a mesma avaliação para uma pessoa jurídica, um comprador de vale transporte. Logicamente que essa análise aqui, ela parte do pressuposto, né, de que a definição legal de 6% de desconto, enfim, se aplica de forma integral. Então, isso aqui é bem para o empregador que, principalmente os grandes empregadores, que é, né, construção civil, o comércio, onde os salários normalmente são um pouco mais baixos, né? Então, quanto mais próximo do salário mínimo a renda do trabalhador, né, mais a empresa, por assim dizer, tem custo com vale transporte, né? Porque o trabalhador paga no máximo 6% e o restante a responsabilidade é dela, né? Então, uma empresa, num cenário, eu trabalhei 2 cenários. Um cenário onde a empresa tenha, para cada empregado dela, ela tenha um veículo, tá? Então, esse eu estou considerando que seja o pior dos cenários. O que aconteceria? Ela teria um custo anual da ordem de R$ 2,4 mil por funcionário, com vale transporte, né? E com a nova sistemática, pagando a taxa e pagando a nova tarifa, pagando o que é equivalente ao que ela tem que pagar dessa nova tarifa, né? Ela conseguiria uma redução de custos da ordem de R$ 73 por funcionário mês, por empregado mês, o que dá alguma coisa em torno de R$ 870 ano de economia. Se essa relação, quantidade de veículos registrados em nome da empresa, em comparação com o número de funcionários, tender para zero, ou seja, quanto mais próximo de zero possível, zero é o limite, né? Nessa circunstância, essa economia por funcionário passaria de 877, que é o pior cenário, para 1.551, que seria o melhor dos mundos, ou seja, o melhor cenário, né? Então, é uma economia significativa, considerando que isso aqui é por funcionário empregado. Então, numa empresa de construção civil, voltando a insistir, né, que emprega, de certa forma, muita gente, isso é muito representativo, né? Aqui eu fiz uma avaliação em relação ao salário mínimo, só para a gente ter uma ideia do peso dessa coisa no salário mínimo, né? Então, a situação atual, tarifa de R$ 5,85, 2 passagens por dia, 20 dias no mês, isso dá R$ 234 custo de transporte mês, nessa situação. Isso equivale a 19,3% do salário. Com essa nova tarifa proposta e verificada como suficiente para atender essa demanda de receita, né, esse valor cairia para R$ 84, ou seja, 6,9% de peso no salário mínimo, né? Como o empregado continua legalmente, né, podendo pagar os 6% do custo do transporte, nesse caso, né, quem ganha um salário mínimo, né, arcaria com 86% do custo do transporte, tá? Ou seja, o limite de dispêndio dele é de R$ 72 para pagar uma despesa de 84. Então, ele pagaria 72 e a empresa pagaria 11. Hoje, isso é o seguinte, quer dizer, hoje, considerando essa situação atual, a empresa, o funcionário paga 72 e a empresa paga 161, né? Quer dizer, é a situação onde o empregador, hoje,
paga mais do que o empregado, né? Se acontecer uma situação dessa, de você conseguir reduzir essa tarifa implantando a taxa, isso inverte, né? O empregado passa a pagar mais do que o empregador, mas é a lógica de o custo do transporte, o empregado, nesse caso, ele continua pagando os mesmos R$ 72, ou seja, ele não tem ônus adicional, ele não tem economia, não tem ganhos de forma direta, a princípio, mas ele não tem também nenhum ônus adicional, ele continua pagando exatamente o mesmo tanto, né? Se essa renda se eleva para 2 salários mínimos, né, isso já se modifica, né? Já se modifica. Onde hoje o empregado arca com R$ 145 desse custo de transporte e o empregador arca com R$ 88, ou seja, onde o empregado paga 62% do custo do transporte, o empregador paga 37%, né? Essa realidade já fica favorável, né, a quem tem renda de 2 salários mínimos. Ele teria aí um ganho efetivo, quer dizer, ao invés de pagar 145 que ele paga hoje, ele pagaria 84, né, que é o que vai custar essa nova situação. Então, ele teria uma economia de R$ 42 no custo de transporte, 42% no custo de transporte. Em dinheiro, né, em moeda, isso equivaleria a mais de meio salário mínimo, ano, né? No caso de 3 salários mínimos, a situação melhora ainda mais, né? Porque onde eles estaria pagando R$ 218 pelo custo do transporte, esse custo cai para 84, então ele faz uma economia aí de 61,5% do custo do dispêndio com transporte, e isso financeiramente em um ano equivale a um salário mínimo praticamente mais de um salário mínimo, né? Daria R$ 1.475 de economia ao final de um ano, né? As outras duas situações, em qualquer delas, o empregado já arca com Posso fazer uma 100%. pergunta? Posso fazer uma Pode, pergunta? pode. Por que você aumenta o peso do transporte, o valor a ser pago, se ele é fixo? Antônio, só um Sim, instantinho. Lúcia. Olha só, vamos deixar para fazer as perguntas. É que ele permitiu, mas eu deixo. Tá, é melhor para ter uma certa, né? Porque senão fica todo mundo interrompendo, tá? Pode continuar, Adilson. Ok, então vamos lá. Bom, aqui eu fiz uma simulação de alguém que tem um carro, né, mas usa o carro para ir para o trabalho, ou seja, ele não usa o automóvel. Fiz primeiro uma simulação da pessoa que tem um carro, mas usa o transporte ao longo da semana, e agora uma situação para uma pessoa que tem um carro e não usa o transporte urbano, ou seja, o transporte coletivo, ele usa só o carro para ir trabalhar. Bom, trabalhando aqui com uma estimativa aí de 10 quilômetros de distância, né, 10 quilômetros de deslocamento entre a casa e o trabalho, um carro que tenha uma performance bastante boa aí de 10 quilômetros por litro, né, o que não é muito comum, principalmente em cidades grandes, né, com um tráfego complicado, né. Essa pessoa ela teria um custo só de gasolina, se o carro dela for 100% gasolina, da ordem de R$ 307. Se for álcool, um pouquinho menos, né? Apesar do álcool ter uma autonomia relativa também inferior à da gasolina. Mas, enfim, para um carro só movido a gasolina, seria possível uma economia só de combustível, só com combustível, da ordem de R$ 3.383 ano, R$ 307 mês, que é o custo médio aí, considerando o preço da gasolina aqui em Belo Horizonte, né? Se o carro for a álcool, se o uso, né, o combustível utilizado for especificamente o álcool, essa economia cai um pouquinho, cai para R$ 2.939. Então, uma economia média de R$ 3.160 ano, né?
o que não deixa de ser positivo. Para um usuário de uma motocicleta, enfim, mais simples, né, menor, com menos peso, né, que chega a uma autonomia aí de 40 quilômetros num litro de combustível. Ainda assim, seria possível fazer uma economia da ordem de R$ 300 por ano, né? E se for uma motocicleta intermediária, né, que consome um pouco mais, ainda assim, uma autonomia também significativa, 30 km por litro, essa economia dobra praticamente, ela vai para R$ 767 a preços de combustíveis de hoje. Tá? Então, isso aqui, de certa forma, mostra um pouco qual seria, né, o potencial de migração desse usuário motorizado para o transporte coletivo, principalmente o do carro, que a possibilidade de economia é bem mais significativa, né? Bom, fiz um exercício aqui também, considerando duas situações, aí inclusive um apelo mais para o poder público local, do ponto de vista de ajudar, incentivar para que essa medida se viabilize, né? Se você considerar que daqueles usuários que têm um automóvel, mas já usam o transporte coletivo, só a redução de custo mensal, ou seja, a economia que essa pessoa vai fazer, a economia que ela vai fazer anualmente, né? Se 10% do universo que estiver nessa situação se enquadrar nessa sistemática, a economia gerada seria capaz de injetar na economia local, no caso de Belo Horizonte, alguma coisa em torno de 214 milhões de reais por ano, né? Se houver a migração de 10% dos usuários de carro que não usam o sistema para o transporte coletivo, ou seja, seriam novos usuários, né? Isso teria a possibilidade de gerar, como capacidade de consumo, enfim, né, cerca de 695 milhões de reais ano, né, injetar isso na economia, além de gerar cerca de um pouquinho mais de 100 milhões de receitas para o sistema de transporte, pagamento de tarifa. E isso, de certa forma, reflete de forma positiva na arrecadação tributária do município. No nosso caso aqui, só com o ISS, considerando a taxa de 5%, isso daria alguma coisa em torno de 22,7 milhões de arrecadação, de acréscimo de arrecadação anual para a prefeitura. Do ponto de vista de consumo de combustível, né, uma atração de 10% de usuários do automóvel para o transporte coletivo redundaria aí deixariam de ser queimados mensalmente no município alguma coisa próxima de 9 milhões de litros de gasolina ou quase 11 milhões de litros de álcool, né? O que contribui de forma significativa aí para a melhoria, principalmente das condições ambientais, né? Aqui eu fiz um quadro para mostrar o efeito, né, que essa taxa, que uma possível variação nessa taxa, de como que isso impacta, né, na realidade, mantidas todas as condições que estão postas aí. Então, eu tenho a proposta da menor taxa, é a taxa de 32% da tarifa predominante, e aí eu tenho o ganho de uma pessoa jurídica, o ganho das pessoas físicas, enfim, o valor a sobra, o saldo aí para investimento. Eu fiz uma comparação aqui se investir esse valor de forma integral na compra, por exemplo, de ônibus elétrico, que é uma forma de você melhorar a qualidade do transporte, inclusive com outros ganhos, mas enfim, é um referencial, né? E fiz a mesma situação
considerando, por exemplo, investir esses saldos numa redução ainda maior das tarifas, tá? Então, o que que acontece nessa situação? No primeiro caso, né, se eu investisse esses 33 milhões aqui previstos como superávit na redução de tarifa, eu conseguiria baixar a tarifa inicialmente de R$ 2,10 para R$ 2,00, ou seja, daria quase 5% de impacto na redução da tarifa. Tá? Se eu elevo essa taxa em 1%, tá certo? O potencial, quer dizer, a pessoa física teria uma perda muito pequena, né? Ou seja, ela deixaria de economizar R$ 976 para economizar R$ 955, isso dá 2,16%. A pessoa jurídica, no pior cenário, né, teria uma perda de economia da ordem de 2,4%. Em compensação, os investimentos saltam a sobra, né, o superávit salta de 33 para 79 milhões, né, mantendo aí a tarifa de 2,10. Né? Se eu quiser aplicar essa sobra na redução de tarifa, eu consigo baixar essa tarifa agora de 2,10 para 1,85, tá? Quase 12% de redução dessa tarifa, tá certo? E a elevação da taxa a ser cobrada é de 13%, né? Bom, para encurtar, se eu elevar essa taxa em 4%, chegando aí a 36% da tarifa como taxa de cobrança, a perda da pessoa física, daquele que tem um carro, mas usa o transporte e tal, seria da ordem de 8,6%, ou seja, ele continua tendo uma economia possível, né, expressiva, né? A empresa também continua tendo uma economia expressiva, e o meu investimento salta simplesmente de 33 milhões para 218 milhões, ou seja, com 4% de incremento de taxa, né, eu consigo saltar, elevar esse superávit, né, de 33 para 218 milhões, ou seja, 555% de atualização desse valor. Né? Isso daria para comprar mais de 100 ônibus elétricos, considerando aí o preço do ônibus elétrico a R$ 2 milhões a unidade, um veículo padrão comum, né? E se eu investir esse recurso todo na redução de tarifa, eu consigo reduzir essa tarifa de 2,10 para 1,50. Ou seja, isso equivale a 28%, praticamente 28,5% de redução dessa tarifa. Ou seja, elevando a taxa de 32% para 36%, o acréscimo, né, de cobrança dessa taxa diária seria de 24 centavos, tá certo? E R$ 7,02 no acréscimo mensal. A taxa passaria de 56,16 para 63,18, o que continua sendo, do ponto de vista de economia para todo mundo, né, extremamente favorável. Ok? Uma última avaliação que eu procurei dentro da realidade aqui de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade com várias cidades satélites interligadas, né? Então nós temos uma região metropolitana significativa, enfim, né? E eu procurei avaliar o que seriam as externalidades positivas e negativas para essa proposta, né? E também para um processo de implantação. Quer dizer, o que seriam facilidades e o que poderiam representar dificuldades para caso isso viesse a ser uma decisão política, porque isso é uma decisão política, né, de ser implementado. Então, no caso das externalidades, do ponto de vista de externalidade positiva, eu consegui identificar redução do peso do transporte na renda média do trabalhador, redução do peso do transporte no custo das empresas, potencialização de investimento público no transporte coletivo, potencialização de migração do uso do transporte individual para o transporte coletivo, melhoria das condições operacionais do transporte coletivo. Quer dizer, se você consegue reduzir a quantidade de veículos em circulação, é óbvio que isso reflete de forma positiva na circulação do transporte como um todo, né? Possível redução do número de automóveis em circulação, com isso, redução da emissão de poluentes, consequentemente também impacto positivo na saúde, né?
elevação do poder de compra, quer dizer, você está gastando muito menos com o transporte, então de alguma forma está sobrando alguma coisa para ser canalizado para outro tipo de consumo, né? Elevação da atratividade para novos investimentos, né? Claro, se você tem transporte é meio, então se você tem uma tarifa baixa, isso pode ser o diferencial entre uma empresa optar por investir ou não na cidade, né? Possível dinamização da economia, porque você vai ter quase que necessariamente a injeção de recursos no consumo, ou seja, essa economia individual ela é pequena, né? Então ela acaba gerando consumo, ou seja, não é uma economia que vai virar investimento em ações, investimento, enfim, né? É uma economia que muito fatalmente viraria consumo, né? Melhoria nas condições operacionais de outros modais, eu estou considerando táxi escolar, entregas, né? Tudo isso tem reflexo positivo, né? E melhorias no aproveitamento do tempo, né? Para outros fins, quanto menor ou quanto mais livre, né, o fluxo de trânsito, mais rápido você chega em casa e mais tempo você tem para outras finalidades, né? Do ponto de vista de externalidade negativa, o que eu anotei a princípio foi exatamente essa questão do impacto do transporte coletivo metropolitano, né, que é uma questão que precisa ser avaliada com certo cuidado, né, e o impacto do usuário metropolitano no metrô, porque nós temos essa questão também, né? Então, uma cidade que não tenha região metropolitana, não tenha um metrô, ela teria uma possibilidade de aplicar alguma coisa desse sentido de forma um pouco mais facilitada, né? No caso de Belo Horizonte, nós temos que Belo Horizonte e outras cidades que têm essa questão metropolitana como um agravante, teria que se fazer uma avaliação criteriosa de como trabalhar e equacionar essas questões, né? Do ponto de vista de implantação, em termos de facilidade, né, eu enumerei aqui, primeiro, um apelo econômico, né, um impacto social que eu acho que é significativo, né, tem um impacto contributivo, o que certamente, enfim, gera interesse, né, para a municipalidade, né, essa sistemática ela poderia garantir de forma perene recursos para investimento, e aí aquilo que eu mostrei, quer dizer, se você aperta um pouquinho a taxa, esse volume cresce de forma absurda, né? Com essa realidade de algum recurso perene para investimento, isso de certa forma desonera o orçamento público, ou seja, você pode canalizar essa diferença que hoje é eventualmente, né, direcionada para investimento na infraestrutura urbana. Você pode direcionar para outros investimentos importantes na cidade, né? Impacto ambiental, né? Tem um detalhe interessante aqui, que é a questão do rotativo, que ele pode perfeitamente ser incorporado a essa sistemática como uma alternativa, inclusive de adicional de receitas, né? E aí você tem algumas possibilidades para trabalhar com essa fonte. Ela é uma fonte real, né? E é possível trabalhar com ela dentro dessa sistemática, né? Essa implementação, eu sou leigo do ponto de vista jurídico, mas entendendo que a lei da mobilidade já autoriza, né, esse tipo de cobrança, ela poderia ser aplicada sobre a forma de taxa, ou seja, ela não tem ela não precisa se trabalhar isso aqui como um imposto, né? E a vantagem da taxa é que você não, primeiro você direciona, né? Ela tem finalidade específica e você não precisa do princípio da anuidade, quer dizer, você teria a possibilidade de implementar isso de uma forma mais rápida, né? Você pode implementar dentro do próprio exercício, né? E aí, finalmente, o referencial legal, que eu entendo que é um facilitador para essa coisa toda, né? Do ponto de vista de dificuldade, né, para a implantação, retoma aí a questão dos vizinhos metropolitanos, que tem que ser uma discussão que tem que acontecer, né?
e um possível embate jurídico. Quer dizer, o meu entendimento é que isso pode ser cobrado via taxa e a lei já garante que, se houver vontade de implementar, é possível implementar sem muita discussão. Não sei até que ponto que isso, enfim, como que a ordem jurídica instalada enxerga isso e que tipo de dificuldade que pode ser imposta aí, como alegação, por exemplo, de uma cobrança duplicada, porque já existe o IPVA, que o referencial é automóvel, enfim, né? Tem essas questões. Mas aí, enfim, são dificuldades que precisam ser avaliadas dentro de um contexto de decisão de implantação. Ok? É isso. Agradeço muitíssimo e estou à disposição aí para a gente conversar a respeito, né, das dúvidas, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu acredito que essa proposta o setorial deve encampar, né, como uma das modalidades de aplicação de uma forma de financiamento, mas evitando a geração de recursos para investimento. Vamos ficar na diminuição no subsídio da tarifa. Quanto à questão metropolitana, em Minas Gerais, a metrópole não tem uma governança compartilhada, em vigência. Não acontece. Tem convênio, conseguimos fazer os instrumentos jurídicos, mas ela não existe ainda. E quem responde hoje pelo transporte metropolitano é o governo do Estado. Então, na minha avaliação, é o seguinte: se o governo do Estado, chamado que for, né, supondo que o projeto venha a ser aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado, chamado que for, não quiser participar, a própria implantação em Belo Horizonte vai fazer o movimento das pessoas pela implantação nas suas cidades, da região metropolitana, para usufruir do mesmo projeto, né? As próprias pessoas vão se movimentar para isso. Hoje, né, nem nas cidades que já praticam aí até a tarifa zero, nós ainda não temos um estudo de qual é o impacto, né, no planejamento urbano, no desenvolvimento econômico, o que esse barateamento, né, do transporte e, claro, a sua melhoria, o que isso vai impactar? Nós ainda não temos. Nas apresentações que o representante de Maricá fez, ele colocou que, pelo período que Maricá aplica a tarifa zero, ele saiu de 65 mil passageiros transportados, naquela sua última apresentação, estava em 115 mil passageiros mês. Então, os excluídos voltam a acessar o serviço, né? Porque é claro que nós sabemos que, com um impacto de quase 20% no salário mínimo, para o trabalhador que tem vínculo empregatício, 19% é um valor bastante considerável na renda, né? De modo que o primeiro efeito é trazer de volta os que estão excluídos, né? Esse é o primeiro efeito. E várias outras políticas, né, que uma fonte dessa permite que a cidade aplique, né, para o seu desenvolvimento econômico. Então, é uma aplicação que começa com os carros, a frota registrada em Belo Horizonte, os carros de outras cidades que circulam diariamente em Belo Horizonte iniciam sem pagar, vai chegar uma hora que tem que estender a cobrança para esses carros, né, que vêm com placas de outras cidades e que ficam residentes em Belo Horizonte e circulando. Então, assim, tem os momentos os seguintes, mas nada que não possa ser, a partir desse modelo, nada que não possa ir sendo implementado, né? Qual é a medida, como é que se faz para cobrar
daqueles que vão sendo identificados e que ficaram de fora da cobrança. De modo que, parabéns mesmo, quer dizer, o Eupídio conseguiu sair de uma proposta conceitual de 2 tarifas cheias dia para 30% de uma tarifa de referência. Isso é muito significativo, quer dizer, é uma baixa contribuição para um resultado muito significativo. Quer dizer, o trabalhador ele vai ter um desconto da ordem de 60% no que ele gasta hoje com o transporte. Né? Tanto o trabalhador, como vai ter também ganho o empregador, que, na maioria das vezes, fica selecionando as pessoas de acordo com o endereço que ele mora, aquele que vai gastar menos vale de transporte. Então, quer dizer, hoje, as pessoas também são excluídas do emprego formal, né? São excluídas porque, se gastar mais de 2 vale-transporte por dia, ela fica de fora. Então, é isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, Adilson, parabéns, né? Estou muito feliz com o avanço dessa proposta e nós temos que, nesse grupo aqui do setorial, pensar como que nós encaminhamos para levar essa discussão à frente. Porque eu acredito que, a partir do momento que tem uma primeira proposta, outras virão. Né? É claro que virão, né? Ou até melhorias, né? E é isso mesmo que é esperado com esse exercício, né? Esse trabalho que o Adilson teve, o que se espera é exatamente isso. Obrigada, gente. Obrigado, Socorro. Eu acho que, não sei se para vocês a fala da Socorro, teve uma hora que não dava para ouvir. Agora é o Sampaio. Acho que o Sampaio não está, então eu não sei quem é. Adilson, deixa eu fazer umas perguntas para você da sua apresentação que eu não entendi. Logo na primeira página, você fala da economia do veículo, da pessoa que faz a migração, né? Você chegou a um valor perto de R$ 1.000. E a pergunta nesses R$ 1.000, você considerou que ele pagou os 670? Porque aí a economia seria de 300 e não de 1.000. Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta, quando você faz o cálculo do vale-transporte, por que você aumentou o valor do vale-transporte para quem ganha mais de 3 ou 4 salários mínimos? Porque o custo dele com o transporte se mantém, ele gasta sempre aquele valor, acho que, se não me engano, 280, o número que você chegou, né? E essas são 2 perguntas que eu gostaria de fazer para eu entender o detalhe. Como que eu vejo? Primeiro, é mais o cálculo que você fez, acho, na página 3, é mais uma demonstração de que migrar, sair do carro e ir para o ônibus é bom para a cidade, é bom para as pessoas, é bom para todo mundo. O problema é que hoje uma pessoa faria uma economia muito maior migrando com uma tarifa de R$ 5,80, não, né? Ele faria uma economia muito maior migrando atualmente para o ônibus, e ele não vai. Então, eu não sei bem como é que... eu acho que é um pouco mais difícil essa luta contra o carro. A questão jurídica, eu vejo assim, a taxa ela tem que ser por um serviço específico. Ela não pode ser por uma coisa genérica. E eu não vi o serviço específico para esta taxa.
Eu vejo os ganhos, tudo bem, os ganhos é outra coisa. Eu estou dizendo como troca, né? Porque o poder público, quando ele coloca um tributo na modalidade taxa, ele tem que especificar qual o serviço que ele vai entregar em troca pela taxa paga. E eu não vejo. Eu vejo ganhos gerais, etc., etc., mas não um trabalho específico, um serviço específico a ser apresentado para aquela pessoa. Você faz uma outra colocação de uma dúvida a respeito do bis in idem com o IPVA. Talvez até uma solução para isso, pensando de forma muito rápida, assim, seria ser o Estado quem acoplaria isso dentro do próprio IPVA, numa discussão de criação de convênios entre Estado e município. Então, Belo Horizonte faria um convênio com o Estado cobraria essa taxa X a mais dentro do IPVA daquele município e repassaria os valores para o município. Talvez alguma saída jurídica por aí. E eu, em primeiro momento, é isso. Aqui, só não esquecer que em São Paulo, a ex-prefeita, na época do PT, a Marta, acabou se transformando na Martaxa e teve um problema muito grande com esse apelido ruim que ela adquiriu quando foi tentar a reeleição. Obrigado. Ok. Bom, vamos começar lá pela primeira questão, que é essa avaliação que eu faço do ponto de vista do que um usuário de um automóvel, uma pessoa que tem um automóvel, né, mas usa durante a semana o transporte coletivo. Né? Então, essa que é a comparação que eu fiz. Então, quando ela usa o transporte coletivo, ela teria, né, com uma tarifa de R$ 5,85, ela teria um gasto anual de R$ 2.574 com o transporte, com essa tarifa de R$ 5,85. Né? A partir do momento que ela vai pagar uma taxa de R$ 56, né, pelo automóvel dela, ela vai ter um custo anual com essa taxa de R$ 673, né? E ela vai ter, como a tarifa está caindo para R$ 2,10, ela vai ter um custo agora com o transporte de R$ 924. Ou seja, ela tem um custo total de R$ 1.597. Então, onde ela tinha um custo de R$ 2.574, ela passa a ter um custo de R$ 1.597. Daí que gera essa economia de R$ 81 mensais, 976 no ano. Perfeito, entendi. Ficou claro? Claro. Ok. Então tá. A outra questão que você colocou é sobre... Deixa eu tentar lembrar aqui. A questão do vale transporte. Você falou que eu... Porque você tem no quadro de baixo, você coloca o percentual, quanto é empregado, quanto paga o empregador, Tá. tal. E você vai dando um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, você vai aumentando o número de salários. E o valor do transporte, você no 3, 4, 5 salários mínimos, você vai para 380 tal. E, na verdade, ele é sempre limitado no valor do gasto. Sim. Na prática, eu só considerei o seguinte, o que equivale aos 6% que é permitido legalmente descontar do salário, né? Então, 6% de um salário mínimo dá R$ 72. Se são 2 salários mínimos, dobra esse valor, e aí sucessivamente. Sim. Então, esse valor do empregado aí é só o valor possível, do ponto de vista legal, de ser descontado para fins de cobertura do custo de transporte. Mas certo? O limite é o custo do transporte. O limite é o custo do transporte, sim. 280, lá 270 sim. Que você levantou no minuto. Exatamente. Então não é 300 e pouco como está no... Não, 300... Percentualmente, sim. Sim, exatamente. Esses 300 é o que equivale 6% de 5 salários mínimos. É só esse referencial. Né? Nesse caso, por exemplo, com a tarifa de 5,85, essa pessoa que os 6% da renda dela equivaleriam a R$ 363, significa que ela vai arcar com 100% do custo do transporte
que ela tiver, que ela tiver que usar. Ou seja, no caso específico aqui, eu estou considerando R$ 234, ou seja, 585 vezes 2 vezes 20, 234. Esse é o custo dela. Né? Então, ela arca com 100% disso. Por quê? Porque 6% do salário dela dá mais do que os 234. Ou seja, só para deixar, para evidenciar que o empregador, nesse caso, não paga nada. Ele não tem ônus com o Vale Transporte nesse caso. Entendeu? 100% desse ônus fica com o empregado. É só para esse fim. Tá? É claro que ele não vai pagar 363. Ele, né, a lei faculta 6% e 6% corresponde a um valor maior do que ele efetivamente gasta com o transporte. É só para deixar isso evidente. Né? A outra questão que você colocou foi sobre a questão da taxa, né? A questão da taxa, o que acontece é o seguinte, aquilo que eu falei lá no início, quer dizer, e coloquei também como uma possível externalidade ou uma dificuldade de implantação, né? A taxa, ela, no meu entendimento, e tendo como referência o que a lei aponta, você poderia cobrar como taxa, não teria problema. Cobrar no IPVA já passa a ser uma dificuldade maior. Por quê? Porque o IPVA é o imposto, né? E imposto tem finalidade específica, né? Então, o imposto tem duas questões, a finalidade específica e a anualidade. Então, você não poderia cobrar no IPVA, a menos que você pegasse o valor anual, incluísse, somasse ao valor do IPVA, né? E aí fizesse uma cobrança dentro da maneira como se cobra o IPVA. Aí você arrecadaria tudo em 3 meses, né? Poderia ser, né? Do ponto de vista jurídico, eu não consigo fazer essa discussão, porque realmente eu não domino essa área, né? Mas um detalhe que eu acho que é interessante, que já me chamou a atenção, é o seguinte: eu tenho essa realidade que eu avaliei aqui para Belo Horizonte. Se eu levar isso, por exemplo, para a cidade de Contagem, eu vou ter uma outra realidade do ponto de vista de cobrança. Eu vou precisar, possivelmente, de uma taxa menor, vou precisar de uma tarifa menor, né? Porque eu tenho uma realidade operacional de custo do transporte na cidade de Contagem que possivelmente possibilita uma taxa e uma tarifa diferenciada em relação à cidade. A outra questão é, quando a Socorro fala, por exemplo, dessa coisa de aplicar na redução da tarifa, aplicar o superávit como subsídio à tarifa, ou seja, reduzindo ainda mais a tarifa, ela pode ser uma orientação, mas não necessariamente ela pode ser uma definição. Por quê? Se a taxa for viável do ponto de vista legal, né, cada cidade pode implementar de uma maneira. Ou seja, usa o mesmo arcabouço, né, usa os mesmos princípios, mas, por exemplo, aqui eu vou investir na redução da tarifa. Em Betim, por exemplo, eu vou fazer de outra forma. Juiz de Fora, eu vou fazer de uma outra maneira. Eu prefiro o recurso para investir na infra do que reduzir a tarifa como poderia utilizando o superávit. Então, é mais uma alternativa que flexibiliza o modelo, né, e amplia as possibilidades. Tá? Por isso é que eu imaginei taxa e não essa cobrança via, por exemplo, uma criação de um imposto. Né? Mas isso é passível de discussão, concordo e já entendo que isso é uma das questões que precisam realmente ser avaliadas aí com o máximo de critério. Né? Deixei alguma dúvida sua para trás? Ok? Então tá bom. Obrigado. Eu agora não sei se estava inscrito primeiro o Luiz Carlos ou o Lúcio, porque o Lúcio ele falou em voz alta, né? Eu não estava vendo a tela com a tamanha do Luiz Carlos. Alguém sabe me dizer quem é o seguinte? Eu fiz o pedido pelo chat. Então tá. Pelo chat, então vamos ver quem é. Então pode ser tu, Lúcio. Tá bom.
Bem, boa noite, então, a todas e todos. Minhas congratulações ao Admilson pelo trabalho que fez. Eu achei, assim, uma coisa de um detalhamento fantástico. E eu vou fazer duas considerações. A primeira, eu entendo, pela experiência, inclusive, que tive quando fui secretário de transporte da Erundina, e a Martaxa também teve esse problema, que a instituição de novas taxas pressupõe autorização legal do Poder Federal pela Constituição de 88, não pode ser estabelecida por município. Eu não Então, consigo aí... assistir, Maria. Tu liga aí. Como? Mas eu não estou ligada. Então, a primeira consideração que eu faria é essa. Não vejo que aquela prescrição que existe na lei da mobilidade seja uma autorização para a criação desse tipo de taxa. Então, uma primeira questão que eu coloco é essa. Por conta disso, e também quero colocar que a questão de 1 ano e meio atrás eu fiz um estudo que se assemelha, mas sem nem 1/1000 do detalhamento do trabalho aqui apresentado. Eu fiz uma proposta para evitar o chamado pedágio urbano, criando o que eu chamava de taxa de utilização do sistema viário, do TUSV. Mandei essa proposta para o gabinete da Erundina e a sua assessoria fez uma revisão completa dessa proposta que eu fiz e transformou-a de taxa para uma contribuição para o uso do sistema viário, chamado CONUSV. Essa contribuição variava de R$ 1 a R$ 3 por dia, conforme o tipo de veículo, sua potência multiplicada pela área de ocupação, porque significava que os veículos maiores pagam mais, os veículos menores pagam menos, os veículos mais potentes pagam mais do que os veículos menos potentes. Portanto, uma taxa eminentemente progressiva, que é fundamental, a meu modo de ver, para qualquer proposta dessa natureza. Esse estudo foi encaminhado, a assessoria da Erundina refez todo o projeto e já tem um anteprojeto de lei pronto, criando a contribuição pelo uso do sistema viário, que é uma contribuição, como eu disse, grosso modo, na proposta que eu fiz, cada município fica autorizado a criar essa contribuição, e a hipótese que eu fiz, aí cada município fará suas contas, eu fiz variação de R$ 1 a R$ 3, conforme o tipo de veículo e essa taxa de utilização do sistema viário, que é o produto da área do veículo pela sua potência. Então, eu queria trazer essa informação para vocês, porque, claro que eu não fiz 1/10 das hipóteses do estudo que foi apresentado aqui, porque eu visava, na verdade, a criação de um forte subsídio tarifário e, no limite, a possibilidade de estabelecimento de tarifa zero praticamente para qualquer município do país, desde que assim houvesse disposição. Então, fica aqui colocada a minha dúvida inicial, os meus parabéns ao Admilson, e essa informação de que já existe esse estudo praticamente pronto para ser apresentado sob forma de projeto de lei, já que, como eu disse, até onde eu entenda, não é possível fazer uma criação de taxa municipal sem prévia autorização do Poder Legislativo Nacional. Muito obrigado. Ok, aquilo que eu comentei em outros momentos, né? Eu procurei trabalhar aqui, primeiro eu procurei dar o máximo de simplicidade, né, para a proposta, ou seja, eu até em alguns momentos cheguei a pensar em alguma coisa dessa, de progressividade, alguma coisa assim, mas eu te confesso que primeiro porque esse estudo está sendo feito em paralelo ao meu dia a dia de trabalho. Então, assim, acaba que, né, eu não estou dedicando de forma, né, enfim, exclusiva para trabalhar com essas questões, enfim. Então, eu estou aproveitando o tempo que eu tenho e a vontade de produzir alguma coisa nesse sentido, e aí fui trabalhando até chegar nesse ponto, né? Já identifiquei que tem algumas coisas que precisam ser
avaliadas, melhoradas, enfim, mais elaboradas, mas, enfim, né, foi o que eu consegui chegar até agora dentro das condições que eu tive para trabalhar. Quanto a ser taxa ou não, aí né, eu acho que esbarra numa discussão jurídica mesmo, ou seja, eu não consigo afirmar que pode ou que não pode, entendendo a questão legal da maneira explícita como ela está colocada, a própria lei já fala do tipo, os entes federados ficam, né, autorizados a implementar. Então, de certa maneira, essa autorização, essa licença federal para a implantação, ela já está dada, né? Não sei se eu estou fazendo uma leitura equivocada, mas eu entendo que ela já está dada. E aí é uma questão de se estabelecer algum critério, né, que, enfim, transforme essa proposta de uma sistemática mais simples, porque abrangente, comum, mais fácil de ser aplicada, né, porque, a princípio, pelo menos, bastaria aí um convênio com os DETRANs, por exemplo, para você ter a informação de, a cada vez que entrasse um veículo novo na sua frota municipal, né? E, para além disso, uma eventual notificação, por exemplo, de inadimplência que gerasse, por exemplo, um impeditivo na transferência, né? Que seria uma maneira de você, de certa forma, sinalizar para o contribuinte que ele efetivamente precisa contribuir, ou seja, precisa pagar essa taxa, porque senão, na hora de transferir o carro, ele teria dificuldades, assim como ele tem se ele não pagar o IPVA, ou se ele não pagar multas, enfim, né? Então, quanto à questão da taxa, é claro que resistência sempre existe, né? Ninguém paga taxa de bom grado, ninguém paga nada de bom grado, né? As pessoas não ficam, né? E aí, por isso que eu fiz esse esforço de tentar ver o seguinte: olha, te cobrando uma taxa, mas reduzindo a tarifa dessa forma, né, eu estou te dando ganho. Então, é mais razoável você pagar a taxa e pagar uma tarifa pequenininha do que pagar a tarifa na altura que está. Então, é meio que uma questão de troca mesmo. Quer dizer, e aí, é claro, cada um vai fazer a sua avaliação, e aí resistência a gente sabe que sempre vai haver, né, é natural do ser humano, mas, enfim, é válida toda a contribuição que já exista, as dificuldades que foram enfrentadas em outros lugares, como que essa coisa andou, isso aí eu acho extremamente salutar e positivo para que a proposta, de alguma forma, ganhe corpo, né, e evolua aí para de fato se estabelecer, né? Ok? Eu diria apenas, só complementando, que essa questão de que criação de taxa é necessário uma legislação específica, porque a lei da mobilidade não faz uma autorização específica. Ela fala que pode ser criada, etc., mas não é uma autorização. Tanto é que a assessoria da bancada da Erundina entendeu que precisava de um projeto de lei e que fosse transformado também de taxa em contribuição, porque a taxa, adicionalmente, ela pressupõe uma vinculação obrigatória e a contribuição dá mais flexibilidade para o uso dos recursos, né? Então, só Ok. essas duas considerações que eu gostaria de fazer, e também dizer que, numa hipótese grosseira que eu fiz de cálculo, eu peguei a frota, a taxa, a contribuição se estende a veículos de caminhão, vans e assim por diante, e, claro, tem as exceções de ambulância, carros de polícia, etc. e tal, incide sobre os táxis também, porque táxi é transporte, aspas, individual, grosso modo falando. Então, eu fiz uma hipótese com a frota de veículos de 2019 na cidade de São Paulo, com a taxa de R$ 1 mais baixa, a contribuição de R$ 1 mais baixa e R$ 3 mais alta, em função dos veículos mais possantes, etc., essas taxas, essas contribuições podendo ser pagas em 10 parcelas, tem essa
a questão também da colocação do projeto, gerava-se um recurso da ordem de 6,5 bilhões de reais em 2019. E o custo do sistema de transporte todo da cidade de São Paulo, nessa época, do município de São Paulo, era da ordem de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Então, foram essas considerações que eu queria trazer para vocês e alertar que esse projeto de lei pode ser discutido mais aprofundadamente e já está avançado. Só isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Muito obrigado. Ok. Eu que agradeço. Obrigada também, Lúcio. Agora, eu acho que está com a palavra é o Luiz Carlos Miranda. Beleza. Boa noite a todos e todas. Também quero parabenizar o Adilson. Foi muito interessante a apresentação. A gente tem agora um novo referencial, como disse a Socorro aí, né? A gente tinha, eu participei de uma live com o professor Rômulo, onde ele coloca esse valor das duas tarifas. O Adilson traz um estudo mais detalhado e com valores mais interessantes. A dúvida que eu tinha, eu fico até feliz porque o Lúcio me ajudou bastante agora, eu queria saber, então a pergunta até direcionou para ele, porque o que eu queria saber, assim, concordo com a Adilson que a taxa, que essa questão, o serviço específico é o transporte, ou seja, é uma taxa para financiamento, né, para subsídio do transporte público. Todo cidadão que quiser vai entrar no ônibus, vai pagar a tarifa mais barata, automaticamente está usufruindo desse serviço. Ou seja, semelhante ao pagar a taxa de lixo, a taxa de iluminação pública, né? É um serviço que eu estou ali, que eu posso usufruir dele, né? Qualquer momento. Aí eu concordo muito com o Adilson que o principal problema é a discussão política. A gente está numa realidade muito complicada, Belo Horizonte principalmente, né? Mas a gente sabe que aí foi o que eu perguntei para o professor Rômulo, porque como fazer para que o usuário do carro aceite pagar qualquer taxa, que fosse R$1, mas essa no caso, por exemplo, igual a Adilson coloca, são R$56 por mês, ou seja, em 2 meses já dá mais do que a taxa de licenciamento do veículo. Então, como convencer? E aí, né? Como convencer? Aí isso não faz parte do escopo do estudo do Adilson, então é até injusto perguntar para ele, mas o que eu queria saber era perguntar a todos se a gente tem algum projeto, né, de estudo de aplicação dessa taxa nas cidades que implantaram tarifa zero, e aí eu fico feliz, o Lúcio apresentou, eu queria saber se esse projeto, se esse estudo de São Paulo é fácil da gente acessar, ou se o Lúcio pode até disponibilizá-lo no site do setorial, porque eu gostaria de ver esses estudos de caso assim, onde a gente tenha alternativas, porque o que eu ia perguntar para o Adilson até se chegou-se a pensar no pedágio urbano como uma forma de você começa a fazer essa arrecadação e aí você passa a isentar do pedágio quem aderir à taxa. Seria uma estratégia. E a principal, talvez, inclusive, seja baratear a passagem de imediato, né? Ou seja, a prefeitura começa ela bancando esse subsídio e depois vai transferindo gradativamente para essa arrecadação, porque a gente precisa de alguma coisa para politicamente trazer o cidadão para o nosso lado, porque se você fala hoje, olha, eu vou aprovar uma taxa para poder baratear depois, nossa, eu não consigo conceber isso sendo aprovado. Mas no mais era isso, é mais para amenizar o Adilson, deixa essa questão aqui, eu queria muito saber se a gente tem experiência nas cidades onde tem tarifa zero, se há alguma taxa, ou se a prefeitura, né, como o caso de Maricá, banca tudo, ou se há algum lugar onde há uma taxa, e aí eu queria muito saber como acessar esse projeto Lúcio aí. Era só isso, gente. Obrigado, boa noite. Ok, Luiz, obrigado. Se me permite... Claro, Lúcio, pode responder. Luiz Carlos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse estudo que eu tenho, já foi publicado, já fiz isso várias vezes, eu vou encaminhar via WhatsApp para a Lúcia e a Lúcia depois encaminha para qualquer um de vocês que tem interesse. Faria também uma ressalva à sua colocação, o pedágio urbano não é progressivo, ele é regressivo, porque
o uso da rua fica condicionado a quem pode pagar o pedágio naquele trecho. Em segundo lugar, o pedágio tem uma questão ainda mais delicada. Como a rua é bem de uso comum do povo, pela definição genérica jurídica que existe, é possível que aconteça aquilo que acontece nas rodovias. Você só pode ter uma rodovia pedagiada se você tiver um outro caminho que leve aos mesmos pontos sem cobrança de pedágio. Então, o pedágio urbano, além de ser regressivo, ele tem esse problema adicional. Você pode não ter resultado nenhum, porque as pessoas simplesmente vão usar o caminho um pouco mais comprido para não pagar o pedágio. É isso aí. Eu vou passar, então, para a Lúcia o meu estudo. Tá. Obrigada, Lúcio. Daí eu repasso para vocês, tá, o Luiz Carlos. O Adilson, tu podes repassar para nós, como tem alguns pedidos aqui, a tua apresentação? Claro, posso sim. Aí tu pode mandar para mim que eu disponibilizo no grupo, certo? Tá ok. Tá Assim ok. como eu também disponibilizarei para ti aquilo que o Lúcio mandar para a gente, tá bom? Tá ok, tá ótimo. E aqui tem uma pergunta, aqui, ó, algumas perguntas aqui no chat. O Clauber, por exemplo, ele pergunta assim: ao invés de taxar a propriedade do automóvel, não seria melhor taxar o uso dele? Eu acho que, eu não sei, eu não vou responder, né? Quem tem que responder é o Adilson. Quase que eu já ia falando. Por favor. A taxação do uso, ela acaba tendo, de certa forma, um efeito parecido com o do pedágio urbano, né? Quer dizer, a ideia é que quanto mais você direciona quem vai pagar ou como vai pagar, você reduz o universo de pagantes. Então, quer dizer, para chegar nos mesmos resultados, se você for cobrar, por exemplo, pelo uso, significa que você vai cobrar um absurdo pelo uso, né? Senão você não chega nos mesmos resultados, né? Quando você socializa essa cobrança, você cobra menos, né? Mas de uma base muito maior, e aí você consegue cobrar aquele princípio básico que eu coloquei lá. Quer dizer, qual é a menor taxa que eu consigo cobrar que, associada a uma menor tarifa possível, me garante a cobertura de todos os custos e me gera algum superávit para investir. Esses foram os princípios. Então, eu entendo que cobrar de forma seletiva, cobrar pelo uso, por exemplo, pode não gerar o efeito que se espera para essa finalidade, né? Eu particularmente, acho mais viável uma cobrança dessa natureza do que, por exemplo, o pedágio urbano, né? O pedágio tem esses problemas que o Lúcio acabou de colocar, quer dizer, é regressivo, as pessoas fogem do pedágio sempre que possível, e quem paga é só quem de fato pode pagar. E aí você restringe muito o universo, né? E aí, consequentemente, você restringe muito a arrecadação. O efeito disso, do ponto de vista de virar uma fonte perene de financiamento para o transporte, ele acaba se perdendo. Então, assim, você tem um universo de veículos, cobra uma tarifa igual de todos eles, né? Estabelece uma forma simples de cobrar, direciona essa cobrança, né? E aí sim, aí você tem, inclusive, como fazer planejamento, sabendo que você tem uma estimativa de arrecadação mensal ali que vai te assegurar tomar as iniciativas que você precisa tomar, tanto para pagar o custo do transporte, subsidiar a tarifa, quanto para, eventualmente, fazer algum tipo de melhoria, caso seja essa a opção de quem está implementando, né? Então, eu, particularmente, acho mais interessante a cobrança de uma taxa única, né, valor único, do que uma cobrança seletiva, por exemplo, pelo uso. Se me permite, Edmilson, eu gostaria também de fazer só uma pequena observação. Pois não. De que, no limite, é curioso observar que vários municípios que têm tarifa zero não fizeram nem contribuição, nem taxa, nem coisa nenhuma. Isso é muito interessante, porque mostra que tem aí um espectro amplíssimo
de trabalho que não envolve sequer essas questões que nós estamos colocando aqui. Aquela cidade do Ceará, que é a maior de tarifa zero hoje, vocês não sei se viram, o prefeito disse que fez isso fazendo economia do uso dos veículos da prefeitura em geral, né? Então, o secretário deixa de ter carro, não sei o que, não sei o que. Com essa economia foi suficiente para ele fazer tarifa zero. O município de Vargem Grande Paulista, também na Grande São Paulo, vocês conhecem, tem tarifa zero, ele fez uma unificação do Vale Transporte. Negociou com os empresários e, em vez de ter aquele negócio de quem ganha certo valor acaba não querendo ter Vale Transporte porque o desconto salarial é maior do que o valor, ele conseguiu fixar um valor único de R$ 39,00 por trabalhador nas empresas, isso em 2021, e com isso ele fez a tarifa zero no município. Então, só estou querendo levantar essas questões que existem, além disso que a gente está falando, vários outros mecanismos que nem pressupõem, nem necessitam de mudança legislativa, nem nada. Só isso. Obrigado. É interessante também, né? Eu acredito que para a gente implantar tarifa zero, eu acho que tem que ser, sobretudo, a vontade política do governo, né? Tem que ser a vontade política do governo, né? Porque e essa questão é uma questão, eu acho que é muito interessante isso que o Lúcio traz para a gente, né? Adilson, da questão do nome taxa, né? Porque às vezes o nome taxa não está muito apropriado, né? Tem que ver direitinho isso aí, porque como o próprio Lúcio já disse, foi mandado para a assessoria da deputada Erundina e os próprios assessores fizeram essa colocação, né? Então, isso é uma coisa que acho legal, mas de modo geral, legal não, acho que uma coisa que tem que ser vista realmente, né? Porque, geralmente, para eles que trabalham na Câmara de Deputados, que para fazer uma lei, etc. e tal, é que eles têm esse entendimento jurídico que muitas vezes fogem a nós mesmos, né? Que a gente é mais técnico, está mais no dia a dia da operação, da gestão do transporte, né? Mas eu achei o trabalho maravilhoso. É uma pena, né? Eu convidei o Rômulo, até mandei um recado para ele, dele vir aqui, né? Porque ele poderia ver efetivamente, não sei se ele já participou de algum evento com... Não sei se ele já participou de algum evento, mas ele, infelizmente, nem me respondeu, né? E aí a Socorro disse que ele mandou um recado por ela. É uma pena mesmo, né? Eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de fazer... Não, eu quero dizer para vocês que a gente vai disponibilizar essas apresentações, tanto o Lúcio quanto o Adilson vão mandar para mim e eu vou distribuir para vocês, né? Queria agradecer a presença do querido Lúcio, né? Uma pessoa, uma referência tão grande para a gente. Agradecer o Adilson, né? Pelo esse trabalho feito, né? Uma coisa que a gente, na verdade, que está no dia a dia dos órgãos gestores, acaba não fazendo, né? E o Adilson fez esse trabalho, que eu acho que eu gostaria muito de te parabenizar, né? Porque o dia a dia dos órgãos gestores, muitas vezes a gente até fica com preguiça de fazer um pouco mais daquilo que a gente sempre faz, né? E tu fizeste isso e merece todo o respeito aqui da gente, né? Beijo grande para vocês, uma boa noite e até o dia 11.